Olá, olá, gente. Vamos lá, vamos dar início à nossa aula de hoje, aula de língua portuguesa, professor Wesley, 8º ano. Gente, nós estamos estudando, então, a revisão das classes gramaticais. Nós estávamos aqui trabalhando, então, o adjetivo pátrio, aquele em que você, então, existe o simples, né? Você, por exemplo, é uma mulher francesa, a mulher que está aqui conosco, né? Beleza? Vocês aí de casa, não vou falar quem é. Então, você pode ser francesa ou pode ser brasileira, vai depender da sua nacionalidade, certo? Agora, se você tiver as duas nacionalidades, o primeiro adjetivo, porque vai ser um adjetivo, então, composto, certo? O primeiro adjetivo vai estar sob uma forma chamada de erudita. E essa forma é invariável, sempre vai ficar em uma só forma, está até repetitivo. Então, mulher franco-brasileira ou mulheres franco-brasileiras. E vai haver essa forma erudita, mais formal, certo? Não vou dizer mais bonita, né? Mas é uma forma, vamos colocar assim, bem mais rebuscada, tá? Por exemplo, para francês você fala franco, para alemão teuto-germânico, para inglês anglo, tá? Para, por exemplo, Brasil, brasileiro, brasilo, tá? Para chinês, sino, para japonês, nipo, e aí vai. Nós temos uma lista destes adjetivos com estas formas diferentes, quando são os primeiros adjetivos de um adjetivo pátrio composto. E este adjetivo é invariável, sempre vai ficar franco. Aqui, por exemplo, mesmo por mulher, mulheres, homem ou homens. Não haverá diferença, tá? Beleza. Nós aqui terminamos, então, a explicação sobre os adjetivos. Nós estamos estudando as 10 classes gramaticais, porque iremos fazer uma revisão dessas classes para fazermos a análise morfológica. Aí começamos aqui a conversar sobre, então, os artigos. Os artigos, por exemplo, definidos e indefinidos. São, então, classes gramaticais? É uma classe gramatical, né? Na verdade, essas duas noções, definido e indefinido, que acompanham o substantivo, óbvio, ou definindo os definidos ou indefinindo os indefinidos, tá? Bom, os definidos terão uma função de demonstrar familiaridade referente a um substantivo que ele esteja antecedendo, tá? E o indefinido vai demonstrar que não há essa familiaridade. Isso é muito importante nos textos. Quando você começa a falar sobre uma pessoa, o interlocutor, ou seja, para quem você está então enviando esse texto, essa mensagem, não conhece uma pessoa que faz parte da história. Então você, por exemplo, fala assim, né? João, aluno do 8º ano, Primeiro você só fala João. Você não conhece o João ainda, você não sabe de quem se trata, você não tem informações sobre ele. Agora, na segunda ocorrência em que você vai mencionar o João, aí você fala o João, assim como eu fiz aqui agora, certo? Aí você pode usar. E há outras noções, por exemplo, agora quando se trata de pessoas realmente específicas, não somente de uma história que você esteja contando, mesmo que seja realidade, tá? Você tem que levar em consideração a familiaridade. Você conhece a Anitta? Aí a pessoa fala, conheço da televisão. Eu falei, então não conhece, pelo amor de Deus, né? Estou falando conhecer no sentido de você ter, então, um convívio, certo? Não tem um convívio, então quando você for tratar, né, da Anitta, você fala, Anitta é cantora brasileira, é uma cantora brasileira. Você não vai falar a Anitta. Só que nós fazemos isso, usamos a Anitta, usamos, no dia a dia nós usamos, né? É estranho para nós falarmos, Anitta é uma cantora brasileira, Anitta gosta de dançar também, Anitta, certo? Só que, também se você mencionou a Anitta na primeira vez, na segunda vez que você for mencioná-la, você já pode usar o artigo definido, beleza? Mas a regra é que você não tem familiaridade mesmo, você não vai usar o a, ou seja, o artigo, na verdade, né? O a no caso dela, por causa da concordância de gênero. E nós podemos levar em consideração, por exemplo, personalidades chamadas de notórias, né? Atores, cantores, escritores, políticos, pessoas que são conhecidas, né, por alguma situação específica que você, né, atende de uma certa forma como uma pessoa que é uma referência em algum assunto, tem youtubers hoje, né, e assim por diante, tá? Você não conhece, então não usa o artigo. Essa é a regra. Em uma prova você vai ter de usar essa regra. Além de pessoas também
que vêm de, por exemplo, histórias fictícias, mitológicas. Os deuses, por exemplo, gregos, romanos, egípcios, tal. Você não vai colocar artigo na frente deles, e nem para pessoas mortas. Você tem familiaridade com pessoas mortas? Meu Deus, né? Melhor não. Então, vamos lá. Então, este é um artigo. Os artigos definidos são os artigos o, a, os, as. Ou a, os, as, os. Tanto faz, né? Beleza. Ou alguns gostam de falar o, os, a, as, o, os. Coisa doida, né? Beleza. Existem os indefinidos. Os indefinidos, uma, uns, umas. Certinho? Então está aqui, tá? Uma, uns, umas. Eles indefinem, não é? Por exemplo, você vai começar uma história. Ou você usa um nome, né, em si, sem o artigo na primeira ocorrência, ou quando você realmente está tratando de uma pessoa totalmente à parte, né, da sua vida, você não conhece, um homem, mãe, eu estava caminhando quando de repente 2 homens começaram a brigar. Meu Deus, um homem deu um murro na cara do outro e, pelo amor de Deus, arrancou todos os dentes da boca. Né? Então, um homem, você não sabe quem, né, exatamente, né, é aquela pessoa. Então, você usa o artigo indefinido. Simplesinho, tá? E só essas exceções que existem referentes, então, aos artigos. Há alguns probleminhas referentes ao artigo a, sim, porque você pode confundir com a preposição a, você pode confundir com um pronome demonstrativo a, certo? E, então, é uma, vamos dizer assim, necessidade de fazer análise morfológica por isso, para que você consiga fazer essas diferenciações, porque um a pode ter essas funções. Agora, vai depender da função que ele exerce em uma frase específica, tá? Não é só porque é artigo, não é bem assim não. Beleza, nós vimos o substantivo, o adjetivo, o artigo. Vamos ver todas as classes que modificam o substantivo, concordam com ele em gênero e número. Nós vimos o adjetivo, o artigo, agora nós temos qual? Nós temos o numeral, tá? Você se lembra de quais os numerais que existem? Você em casa, você aqui, mulher? Bom, existe o numeral ordinal, né? Então, beleza, ordinal. Ele indica uma ordem, lembrem-se disso. Primeiro, segundo, terceiro, e aí vai, né? Existe o numeral cardinal. Que vai indicar um número específico de seres, de coisas, tá? Por exemplo, uma enumeração. Você está tratando de vários de uma certa espécie. Então, você vai falar 10 mulheres foram vistas lutando contra os seus direitos, fazendo uma manifestação. Beleza? É necessário. Então, tá, vamos lá. Temos aqui, então, 1, tá? 2, 3. Mas vem cá, por que eu não estou colocando assim? 1, 2, 3. E aí? Qual é a diferença entre você escrever por extenso 1, 2, 3 e escrever 1, 2, 3? Qual é a diferença? Aqui nós temos numerais. Tá? E aqui nós temos algarismos. Cuidado, tá? Isso é a matemática, no caso, né? Algarismos, numerais. Estes numerais representam estes algarismos aqui especificamente falando. Tá bom? Certinho, então. Só que existe também o numeral fracionário. Vamos colocar multiplicativo primeiro? Multiplicativo.
dobro, triplo, quádruplo e assim por diante. Vai indicar as vezes que você está se referindo, referente, por exemplo, a algo que você, então, está fazendo esta multiplicação, tá? O dobro de pessoas vieram hoje em referência a ontem. Ontem veio uma, hoje vieram duas. Eita, nós é o dobro. Então, temos aqui o numeral multiplicativo, tá? Beleza, nós temos o fracionário, então. O fracionário, meio, 1/3, 2/3, dozeavos, que é essa nomenclatura, né? Ou seja, nós temos então aquele que indica o quê? Uma parte de um todo. Beleza? É muito simples isso aqui, mas uma situação importante para entendermos, referente então aos numerais, é que o numeral, ele pode, né, na maioria das vezes, exerce essa função que eu vou falar agora, de adjetivo. As palavras têm a função de adjetivo ou de substantivo. Como assim? Quando você coloca assim, ó, 3 pessoas estão aqui. Qual é a palavra principal entre essas duas aqui? Pessoas. Por quê? Porque você quer saber quantas pessoas há. Ou seja, você tem um substantivo. Em um sintagma, por exemplo, um nominal, por exemplo, nós temos aqui a palavra pessoas como, então, a palavra mais importante, tá? Ou seja, você vai observar quais palavras se relacionam com quais palavras. Então, você tem um sintagma, tá? Ou seja, uma parte ali da frase. Você tem um sujeito e tem a palavra mais importante do sujeito, que é um substantivo. Você tem um predicado, que a palavra mais importante é o verbo. Então, predicado verbal, né? E você tem um sujeito. E você tem, então, o sintagma. Sintagma no nominal, porque tem o substantivo como a palavra principal, e sintagma verbal, porque tem aquela parte da frase, o verbo, como o mais importante. É como se disséssemos assim, ó, vamos colocar assim, ó, a aluna do 8º ano gosta de... lê livros, pronto. Lê vários livros. Temos aqui, então, estas palavras que se relacionam com este substantivo aqui, ó. Então, ele é o mais importante. A palavra mais importante é um substantivo, então é um sintagma nominal. Agora, lê o quê? Vários livros. Então, nós temos aqui um sintagma verbal. Por quê? Porque a palavra mais importante que essas aqui se referem é, no caso, o verbo ler. Então, o que ocorre aqui entre 3 pessoas, nós temos, então, a palavra pessoas como mais importante. E o numeral acompanha o substantivo pessoas. Significa que ele, então, tem a função de adjetivo. Agora, vamos ver se você dissesse assim, ó, os 3 vieram aqui. Os 3 vieram aqui. Está aqui, ó. Os 3 vieram aqui. Beleza? Qual é a palavra mais importante? Você tem aqui o sujeito e o verbo. Tá? Ou seja, o predicado. Qual é a palavra mais importante do sujeito? 3. É um numeral. Então esse numeral aqui está com a função de substantivo. Já é diferente. Entendeu? É isso que nós temos que entender, no caso referente à função adjetiva do numeral ou substantiva. Entendeu mesmo? E você, entendeu? Não escutei. Não escutei. Ah, entenderam. Beleza, olha só que legal. Né? Bom, terminamos aqui o numeral, é muito simples, tá bom? Temos o pronome. O pronome é um pouquinho, não vou dizer complexo, mas extenso, né, o conteúdo. Aliás, então, para que serve o numeral? Para dar um número de seres? Não só isso, para também indicar
a posição dos seres, tá? Referente então a uma situação específica, para indicar também uma, vamos colocar, parte de um todo fracionário, e também, né, indicar o número de vezes que você pretende então fazer, ou sei lá, qual a situação que você vai então ter de analisar, né, em referência a uma questão específica, né? O dobro de alunos, quanto seria? E aí vai. Beleza. Agora o pronome. Pegou aqui. Pronome. Será que indica alguma coisa? O próprio nome da classe gramatical? Pronome. Indica nomes, não é? Mas ele, no caso, está relacionado aos nomes. Substitui os nomes ou acompanha, né, os nomes, o pronome, tá? Substitui ou acompanha nomes. Então, existem pronomes substantivos e pronomes adjetivos, beleza? Por exemplo, existe o pronome chamado de, então, pronome pessoal do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Beleza? São pronomes que, então, substituem o substantivo. Vamos dizer assim, a Heloísa é uma aluna do 8º ano. Ela é uma aluna do 8º ano. Pronto. Então, substituiu o substantivo Heloísa. Só que, olha só, eu chamei a Heloísa. Eu chamei ela. Ficaria correta essa frase? Porque o pronome pessoal do caso reto, se ele for usado como pronome pessoal do caso oblíquo, deve ser precedido de preposição. Agora, eu dei uma caneta para a Heloísa. Eu dei uma caneta para ela. Agora ficou, né, na forma correta, porque há uma preposição à frente. Então, ele também pode ser usado, né, como pronome pessoal do caso oblíquo, mas deixou de ser pronome substantivo? Não. Porque para ela, eu substituí o substantivo Heloísa. É diferente de um pronome que vai ser adjetivo. Como, por exemplo, vamos colocar o pronome possessivo. O meu carro é velho. Meu carro. Olha, ele se refere ao substantivo carro. Ele não substitui um substantivo, ele acompanha um substantivo. Mas antes de colocar esse exemplo, nós temos o pronome pessoal, só terminar isso daqui, do caso oblíquo. É este que eu falei. Eu dei uma caneta para a Heloísa, eu dei uma caneta para ela. Na verdade, são os pronomes me, mim comigo, te contigo, se consigo ou alhe, também ele e ela, mas só que são pronomes pessoais do caso reto, que são usados somente preposicionados como pronomes pessoais do caso oblíquo. E nós conosco, vós convosco, também tem nós conosco, nós conosco, nós, vós convosco, vós, e se consigo, os, as, lhes, eles, elas, somente precedidos de preposição, beleza? Nós vamos ficar por aqui, na próxima aula nós vamos dar continuidade neste conteúdo sobre pronomes. Vou deixar um exercício, certeza, mas enviarei para a Clip Escola. Então, tchau, tchau, gente.